Pesquisa da Datafolha mostrou que pouco mudou no humor político do brasileiro desde as eleições. A quantidade de brasileiros que aprovam o governo Lula é de 38%. A proporção é exatamente a mesma que o presidente teve de votos no segundo turno do ano passado, em comparação ao universo do eleitorado, que dá 38,6%. Foram as urnas naquele momento para escolher o petista 60 milhões dos 156 milhões de brasileiros aptos a votar. O restante escolheu Bolsonaro, optou por votar em branco ou nulo, ou ainda se absteve de ir às urnas, o que dá 32,2 milhões de brasileiros. Os votos válidos, né, aqueles que descontam abstenção, brancos e nulos, né, e são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela imprensa, né, eles apontam que 50,9% dos eleitores tinham escolhido Lula e 49,1% escolhido Bolsonaro. O que não significa que metade dos eleitores do Brasil escolheram Lula e metade Bolsonaro. Significa que daqueles que votaram, escolheram esses dois, né? Nesse sentido, há um quadro de estabilidade, né? Ao contrário do que muita gente diz, olha, melhorou, piorou. Lula não, é estabilidade. Nestes 3 meses, o presidente ele fez o quê? Aumentou o Bolsa Família, deu 150 a mais por criança, né, de 0 a 6 anos, o que levou o valor médio pago passar de R$ 607 para R$ 670 em média por família, priorizou o Minha Casa Minha Vida para os mais pobres, atuou contra a tentativa de genocídio imposta aos Yanomamis por Bolsonaro, tirou o Brasil de posição de pária nas relações internacionais e apresentou as propostas, né, das novas regras fiscais do país. Mas também se envolveu em confusões, a maior delas quando afirmou que poderia haver armação nas ameaças à vida do senador, ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro pelo PCC, mas também teve que retornar os impostos dos combustíveis aos patamares reais. Antes, as medidas eleitoreiras do Bolsonaro reduziram esses impostos, né? Reforçou a antipatia com uma parte da elite econômica ao atacar o Banco Central por causa dos juros altos e protegeu o ministro dos cavalos do seu governo, Juscelino Filho, né, acusado do uso ilegal de recursos públicos. Os que consideram o governo do petista ótimo ou bom são os mesmos grupos que garantiram a ele a vantagem considerável sobre o seu adversário, levando à vitória. Ou seja, os nordestinos, os moradores da região Nordeste, 53% de aprovação, o pessoal que ganha até 2 salários mínimos, ou seja, a população mais pobre do país, 45%, e jovens, né? Do outro lado, o pessoal que preferiu Jair Bolsonaro continua sendo mais refratário a Lula, entre eles os evangélicos, o pessoal que ganha mais de 10 salários mínimos e os moradores da região sul do país. A desaprovação de Lula neste momento está em 29%, a aprovação em 38%, a desaprovação em 29%. O número ele é menor que a porcentagem que Bolsonaro teve entre todos os eleitores, que dá 37%. Lembrando, não estou falando de válidos, estou falando dos votos que ele teve. O que é natural, porque há muitos que não foram votar ou anularam o voto porque discordam de Lula, de suas propostas, mas achavam que ele ia ganhar e não foram votar. A pesquisa mostra que pouco mudou, né, como eu falei, no humor do eleitorado, considerando aqueles que foram às urnas em 30 de outubro. Ou seja, há um voto de confiança ainda que está valendo, que está sendo dado ao petista, que ainda não chegou aos seus 100 dias de governo. Outro indicador disso é que 50% dos eleitores, dos entrevistados do Datafolha, acreditam que Lula fará um ótimo governo, um governo, quer dizer, ótimo ou bom. 27% dizem que ele fará um governo regular e apenas 21% que fará um governo ruim e péssimo. Ainda é um número de grande expectativa. Será necessário mais tempo para ver o impacto das políticas sociais junto aos mais pobres, que representam a maioria da população, mas principalmente o sucesso do governo em garantir crescimento econômico e emprego e renda. Mas, independentemente do humor do político do brasileiro, né, o país ele respira ares mais democráticos em um ambiente racional. Prova disso é que a nova regra fiscal divulgada pelo governo Lula nesta quinta-feira ganhou do retorno de Jair Bolsonaro da Disney, né, em menções nas redes sociais, segundo o levantamento realizado pela Quest. Ou seja, o debate adulto retornou à sala. Qual?